Olá, amigo do canal YouTube. Sou o professor Dr. Antônio Juliano Breiner, de Três Pontas, Minas Gerais, no Laboratório Breiner. Hoje nós escolhemos um assunto interessante para que possamos discutir, que é uma doença muito comum a todos nós, que é a mononucleose infecciosa. Essa doença é causada por um vírus. Esse vírus é chamado vírus Epstein-Barr. O Epstein, principalmente, foi um professor da Universidade de Bristol, em Londres, e em 1964 ele identificou esse vírus como causador de uma doença, né, chamada mononucleose infecciosa. Esse vírus é um herpes vírus, é um vírus DNA, aqui está o genoma dele, o genoma DNA, envolto por capsídeo, por proteínas do tegumento e por envelope. Esse envelope proteico é formado de espículas, observem bem. Essas espículas é que insere nas nossas células epiteliais e no linfócito B, que é a moradia, né, eterna do vírus Epstein-Barr, e ao inserir essa glicoproteína na membrana das nossas células, injeta o genoma, né, dando origem aí aos virions. Essa doença mononucleose infecciosa também é chamada doença do beijo. Tá? Após a contaminação, o período de incubação, o que é período de incubação? É o período em que penetra o agente etiológico e o indivíduo desenvolve as manifestações clínicas de 30 a 50 dias, é o período de incubação. Quais são as manifestações clínicas da mononucleose? Febre, dor de garganta, aumento dos linfonodos, observe, incha, né? Os linfonodos, há uma linfadenopatia, e o indivíduo, nas 2 primeiras semanas principalmente, fica 2 a 3 semanas, fica muito cansado, com muita fadiga. Observe a orofaringe, né? Cheia de pus, totalmente inflamada, edemaciada, né? E muitas vezes o médico, ao observar isso, confunde com infecção bacteriana, dando então um antibiótico. E se ele der um antibiótico da classe das penicilinas, a ampicilina, e isso acontece também com outros beta-lactâmicos, ocorre um exantema no indivíduo. Se o indivíduo tem febre, está com sintoma de mononucleose, e o médico acha que é bactéria e dá o antibiótico e ocorre esse exantema, então isso é patognomônico para mononucleose infecciosa. Aqui nós temos a patogenia, o vírus penetra nas células epiteliais e também nos linfócitos B, que são aqueles linfócitos no nosso corpo que produzem os anticorpos e onde fica a moradia eterna dele. Quando ele está nas células epiteliais, ele sai das células epiteliais, principalmente na orofaringe. Na saliva é onde ele contamina as outras pessoas. Como o indivíduo, então, procura o médico com as queixas e como se evidencia. O que hoje a medicina se faz por evidência, isto é, como se comprova que o indivíduo está com mononucleose infecciosa. Quais os exames que devem ser feitos? O leucograma vai apresentar uma leucocitose, também vai apresentar uma linfocitose, um excesso de linfócitos acima dos valores normais, e linfócitos atípicos. Esses linfócitos atípicos, eles são linfócitos diferentes daqueles comuns, e na mononucleose infecciosa nós temos aí 20% de linfócito atípico. E essa leucocitose, observe que ela é bem elevada, né? Chegando até 18 mil, 20 mil células, com a porcentagem maior de linfócitos. Outra prova que pode ser feita é a prova de Paul-Bunel, que trabalha com anticorpos heterófilos. É uma técnica de hemaglutinação direta que detecta a presença desses anticorpos heterófilos contra a hemácia de carneiro. Normalmente, a partir do 6º dia da doença, né, é utilizada essa prova. Porém, ela é positiva principalmente em adultos. Em crianças com menos de 4 anos, ela é negativa. Mas hoje nós temos outros exames melhores. Por exemplo, a sorologia, pesquisa de IgG e IgM, principalmente para anticorpo antinuclear, os eBNA, né, do vírus Epstein-Barr, anticorpo antinuclear, e também pode ser feito
reação em cadeia de polimerase, né, que vai pesquisar aí o DNA do vírus. Tratamento. Fechando o diagnóstico, não existe um tratamento específico. Não existe vacina. A hidratação é a recomendada. O indivíduo deve ficar em repouso até que cessem os sintomas. Por quê? Porque o baço, e pode também o fígado, ocorre uma inflamação, uma hepatoesplenomegalia, principalmente esplenomegalia. E se o indivíduo, nesse período, fizer algum exercício vigoroso, ele pode ter uma ruptura e isso vai causar sérios problemas para ele. Uma ruptura do baço, e isso é uma cirurgia de emergência. Então, repouso, hidratar bem. Para vômito, se ele estiver vomitando, um antiemético. Se ele estiver com febre e, se necessário, um antitérmico, né? E em alguns casos, os anti-inflamatórios devem ser recomendados, porque às vezes a garganta está tão inflamada, o indivíduo não consegue engolir, que um anti-inflamatório é recomendado. Algumas curiosidades sobre o EBV. Até 12 anos, 80% da população mundial está contaminada. Falei da ampicilina, do rastro cutâneo. O indivíduo, após infectado, ele libera durante 18 meses o vírus no meio ambiente. Portanto, a porta de entrada é nasofaringe. E uma coisa interessante, mulheres grávidas que adquirem a mononucleose infecciosa, na quinta a sexta semana, pode causar no filho micrognatia, criptorquidia, catarata, trombocitopenia e metafisite ao nascimento. Então, em alguns casos, isso pode ocorrer sendo grave para o feto. Aqui nós estamos mostrando os linfócitos atípicos, à direita os linfócitos atípicos e à esquerda um linfócito normal. Esses linfócitos atípicos aparecem em grande quantidade na mononucleose infecciosa. Aqui é o exame do PCR, DNA, né, onde você faz uma banda eletroforética comparando com o padrão e observa aí a presença do vírus. Muito obrigado, até a próxima. Mande um e-mail para mim, vamos discutir ciência, vamos falar sobre doença mononucleose infecciosa, qualquer dúvida que eu possa ajudá-lo, profbreiner@hotmail.com, professorbreiner@blogspot.com, me siga no Twitter, @professorbreiner. Muito obrigado, até a próxima.